Olá, sejam muito bem-vindos. O nosso grupo ficou com lesão do nervo ulnar. Esse é o último seminário da matéria de neuroanatomia e também o último do semestre. Os componentes do nosso seminário são Maria Helena de Carvalho Técio, o Edson de Souza Silva, Evelyn Vitória Martins da Silva, o Evelyn Ellen Andrade de Oliveira Firmino, Marina Félix Gomes, Thaís Fernandes da Silva, Lavínia Maria Rafael Dantas. E quem vai apresentar esse seminário sou eu, o Edson Silva, o Evelyn Ellen, Evelyn Vitória e Lavínia Maria. Então vamos dar seguimento. Olá, meu nome é Evelyn. Eu vou dar seguimento na introdução sobre a lesão do nervo ulnar. A lesão do nervo ulnar geralmente ocorre por compressão no cotovelos, traumas e estiramentos. Afeta a sensibilidade do dedo mínimo e a metade do dedo anelar, causando dormência e formigamento. Também provoca fraquezas nos músculos da mão, levando a mão em garra, nos dedos 4 e 5. O tratamento pode ser conservador, como fisioterapia, órtese e analgesia, ou em casos cirúrgicos, nos casos mais graves, especialmente quando há compressão severa ou ausência da melhora. Aí agora vamos falar um pouquinho sobre a estrutura braquial. A estrutura do plexo braquial. O plexo braquial é formado pelas raízes dos nervos da cervical 5, cervical 6, cervical 7, cervical 8 e torácica 1, que se reorganizam em troncos, divisões e fascículos. Antes se originaram os nervos responsáveis pela inervação motora e sensitiva de todo o membro superior. Essa estrutura garante a coordenação dos movimentos do ombro, braço, antebraço e mão, além da acessibilidade dessas regiões. O nervo ulnar, um dos ramos terminais, geralmente deriva das raízes da cervical 8 e torácica 1, podendo receber fibras da cervical 7. Ele participa principalmente dos movimentos finos da mão e da sensibilidade do dedo medial, dedo mínimo e metade do dedo anelar. Olá, meu nome é Lavínia e eu vou falar um pouco sobre a etiologia e a classificação das lesões. A lesão do nervo ulnar é uma das neuropatias periféricas mais comuns devido a seu trajeto cotovelo-punho. São classificados, segundo Seddon, em 3 tipos. Neuropraxia, que é a lesão mais leve, sem perda do axônio e tem recuperação. Axonotimese, que é a lesão moderada, que ela tem dano aos axônios, mas há preservação das estruturas nervosas. E a neurotimese, que é a transecção completa. E o pior prognóstico e muitas vezes requer cirurgia. Essas lesões também são classificadas conforme o local e o grau do dano ao nervo, que pode ser trauma direto, que é em casos de quedas, fratura no húmero ou cotovelo. Trauma de alta energia, que são em casos de acidentes automobilísticos. Lesão por estiramento, como minha amiga Evelyn falou, que ocorre especialmente em luxações no cotovelo. Compressões crônicas, que se dão a partir da síndrome do túnel cubical, ou uso prolongado por pressão do cotovelo apoiado. Causa iatrogênicas, que são cirurgias ortopédicas ou neurológicas ou compressão tumoral. Olá, eu me chamo Edson e agora eu vou falar sobre manifestações clínicas, ou seja, o que esse paciente vai sentir caso aconteça a ele uma lesão do nervo ulnar. Sempre que eu estou falando sobre manifestações clínicas, eu estou falando sobre sinais e sintomas. Então, as alterações que esse paciente apresenta vão depender de qual nível do nervo foi lesionado, que geralmente acontece entre as vértebras C8 e T1.
e esse paciente irá sentir déficits tanto sensitivos quanto motores. O nervo ulnar é responsável pela sensibilidade da porção medial da mão. Por isso, quando ocorre uma lesão, o paciente costuma apresentar perda ou diminuição da sensibilidade do dedo mínimo e na metade interna do quarto dedo. Sensações anormais, como queimação, dormência ou parestesia, ao longo da borda medial da mão, ou então formigamento ou até pontadas na mão. Isso acontece porque essas áreas são diretamente inervadas pelo nervo ulnar. E quanto aos déficits motores, o componente motor também é bastante afetado porque o nervo ulnar controla a maior parte dos músculos intrínsecos da mão, especialmente os intraósseos. Assim, o paciente pode apresentar fraqueza nesses músculos, dificultando movimentos finos da mão, como, por exemplo, o ato de escrever, dificuldade para abduzir e aduzir os dedos, já que os intraósseos participam desses movimentos, e redução da força em pinça, dificultando segurar objetos pequenos. E pode surgir também uma patologia que a gente chama de mão em garra ulnar, principalmente nos dedos 4 e 5. E essa deformidade acontece porque há um desequilíbrio entre os músculos flexores e extensores, além de outros achados possíveis, que além dos sintomas clássicos, dos sinais clássicos, algumas alterações podem aparecer dependendo do nível da lesão, como, por exemplo, atrofia das eminências intraósseas, deixando o dorso da mão com a aparência mais encurvada. E em lesões mais altas, próximos ao plexo braquial, pode aparecer o que a gente chama de síndrome de Horner. E caso haja envolvimento das fibras simpáticas, pode acontecer o que a gente chama de síndrome de Horner, apesar de ser mais comum o que a gente chama de síndrome de Klumpker, que é um tipo mais raro de lesão que afeta as raízes nervosas de C8 a T1. E vamos falar agora sobre princípios de tratamento, né? O que a gente pode começar, como se pode iniciar o tratamento desse paciente. E a primeira etapa do manejo consiste em uma observação e manejo clínico desse paciente. Antes de qualquer intervenção, o profissional precisa entender o tipo de lesão, sua intensidade e como ela aconteceu. Afinal, cada patologia possui seus princípios e particularidades. Então, entre as opções de tratamento, nós vamos ter fisioterapia, que é utilizada para reduzir a inflamação e melhorar a mobilidade. Temos também exercícios de fortalecimento, que focam na musculatura do antebraço e do cotovelo para melhorar a estabilidade e diminuir a sobrecarga da região. Órtoses, que oferecem suporte e diminuem estresse sobre os tendões, além de imobilizar esse membro até que ele se recupere. E analgesia, que é a administração de medicamentos, em casos mais extremos até morfina. E modificação das atividades desse paciente, né, que é adaptar os movimentos para evitar novos traumas e novas fraturas. E tratamento de compressão com órtese noturnas, que é praticamente o mesmo que órtese, só que o diferencial aqui é durante a noite, que é reduzir a tensão no cotovelo durante o sono, a fim de evitar movimentos que agravem o quadro desse paciente. Olá, eu me chamo Eve e eu vou falar um pouquinho sobre as indicações e as opções cirúrgicas. Então, o nervo ulnar, ele é um dos principais nervos do braço e da mão. Ele passa pela parte interna do cotovelo e segue até a mão, ajudando em movimentos e na sensibilidade dos dedos, o anelar e o mínimo. Quando esse nervo ele é machucado, comprimido ou esticado em excesso, surgem alguns sintomas, como formigamento no dedo mínimo e na metade do dedo anelar, uma dormência, fraqueza para abrir os dedos, perca da força, que é a dificuldade para segurar objetos, e em casos graves pode acontecer a atrofia dos músculos da mão. Quando suspeitar, né, dessa lesão do nervo ulnar? Quando tem uma dormência persistente nos dedos 4 e 5, dor ou choque na parte interna do cotovelo, dificuldade em fazer movimentos de tesoura com os dedos e fraqueza na mão, principalmente para objetos pequenos. Quais são as indicações de tratamento quando há a confirmação dessa lesão do nervo ulnar? Então, a cirurgia, ela nunca é a primeira opção. Primeiro a gente vai tentar uma fisioterapia, exercícios, as ortoses noturnas, como o Edson acabou de falar, e evitar posições que comprimem o nervo, especialmente ficar com o cotovelo dobrado por muito tempo. Quando essas fisioterapias não resolvem mais, né, esses tratamentos eles não resolvem, aí sim a gente vai
pensar em uma cirurgia, que é quando elas são realmente indicadas, quando não consegue mais se resolver com essas fisioterapias, com esses exercícios, que é quando o sintoma ele persiste por meses, né, ali entre 3 a 6 meses, existe a perda da força muscular e há sinais de compressão severa. O nervo, quando ele está devido ao trauma, né, ali com um corte profundo ou fratura que o prendeu. Aí, as opções cirúrgicas, as mais comuns são a descompressão do nervo, que é feita assim, abre um espaço ao redor do nervo, retirando pontos onde ele está sendo apertado. É a técnica mais simples e muito usada para compressão leve e moderada. A gente também vai ter a transposição do nervo NA, que o nervo ele é mudado de lugar para ficar em uma área onde não seja esticado ou comprimido, e indicado quando o nervo desliza mal ou fica preso, ou quando o cotovelo tende a esticá-lo demais. E também vai ter a reparação, ou o enxerto do nervo. Quando há um corte do nervo, o cirurgião ele conecta ou usa um pedacinho de outro nervo como ponte, que é indicado em casos mais graves. E aí eu também trouxe 10 curiosidades sobre essa lesão do nervo NA, que sabe aquela batida de cotovelo quando a gente bate que dá uma dor? Geralmente tem muitas pessoas, né, ele acha que é um osso, mas não, é justamente o nervo NA. E aí também que ele está sendo comprimido e é por isso que dá aquele choque. Mas ele não é um osso, ele é justamente esse nervo. A gente também tem outra curiosidade que eu acho bem interessante, que ele é um nervo que mais faz movimentos delicados da mão. Ele é o nervo de músicos e de artesãos, porque ele controla movimentos finos, como tocar violão, costurar ou digitar rápido. E outra, gente, que a gente faz muito, né? Que é dormir com o cotovelo dobrado, assim, por cima da cabeça, por baixo da cabeça. Isso é uma das causas mais comuns da lesão do nervo NA, que é dormir com o braço dobrado e a cabeça por cima. Então, é um dos casos mais comuns que causa aí essa lesão, nesse nervo. E os atletas, eles têm risco maior dessa lesão. Jogadores de beisebol, de vôlei, de lutadores, eles podem ter estiramentos repetitivos desse nervo, levando à lesão crônica. Então, é isso. É isso nossa apresentação. A gente tentou resumir um pouquinho aí sobre essa lesão do nervo NA. Então, para encerrar, a mensagem que a gente deixa para finalizar a nossa apresentação é que se prevenir é a melhor forma de se cuidar. Não é apenas por traumas mecânicos ou então acidentes que esse nervo pode ser lesionado, como minha amiga acabou de falar. Até mesmo dormir, uma pressão na hora de dormir pode causar essa lesão. Então, ao observar qualquer anomalia, é muito importante que a gente procure atendimento médico para solucionar esse problema. E é isso, espero que vocês tenham compreendido e forte abraço. Tchau. Tchau, obrigada.